Salve, salve galera! Estamos agora de manhã lá no colégio e agora também com uma aula para vocês, tá bem? Na nossa última aula nós falamos um pouco sobre gravitação universal, falamos da aplicação das leis de Newton, falamos sobre a força, né? Como calcular a força que dois corpos que têm massa se atraem. Então hoje vai ser a aplicação de conteúdos. Vamos fazer exercícios. Então, fique comigo e vamos lá para as questões. Então vamos lá. Primeira questão. A lei da gravitação universal de Newton é expressa por... Então está aí a fórmula que nós vimos na aula passada. F é igual a G, que é a constante gravitacional, massa de um corpo vezes a massa do outro, pela distância ao quadrado. Em que G é uma constante de proporcionalidade, M é a massa de um objeto maior, Mzinho é a massa do objeto menor, R é a distância entre os centros, né? No caso, na fórmula ele deu D, mas pode ser o R também, nós falamos nisso na aula passada. Distância entre o centro de gravidade dos objetos, e o sinal negativo corresponde à força atrativa. De acordo com a lei da gravitação universal de Newton, se a distância entre um par de objetos é triplicada, a força equivalente a... Opa! Ele falou que a distância é triplicada. E te lembra que distância e força são inversamente proporcionais. Então, se um aumenta, o outro diminui. Beleza, professor. Então, se a distância for 3 vezes maior, a força será 3 vezes menor. Mas te lembra que é a distância ao quadrado. Então, se a distância ficou 3 vezes maior, é 3 ao quadrado, que é 9. Então, a força será o quê? 9 vezes menor. Repetindo, distância triplicou, só que essa distância ela é elevada ao quadrado, então 3 ao quadrado é 9, então a força, como é inverso, vai ser 9 vezes menor. Então, se a força agora é 9 vezes menor, quer dizer que ela é 1/9 do valor original. Resposta certa, letra A de amor. Correto? Foi o que nós vimos na nossa última aula. Continuando aqui. Segunda questão. Determine a força de atração entre o Sol e a Terra em termos de 10... Aí, pessoal, é 10 elevado a 22, tá? Deu um probleminha aqui na digitação, mas é 10 elevado a 22 newtons. Sabendo que a massa da Terra é 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas, e a massa do Sol é 2 vezes 10 elevado a 30, tá? Então, aí não é 2 vezes 1030, é 2 vezes 10 elevado a 30 quilogramas. E a distância entre os dois astros é de 1,5 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Então, tu vê aí, na verdade, que a massa do Sol, 2 vezes 10 elevado a 30, é muito maior que a da Terra, que é 6 vezes 10 elevado a 24 só. Então, na verdade, o do Sol tem 6 dígitos a mais do que o da Terra. Uma massa muito maior. Então, ele quer saber o quê? Determine a força de atração entre o Sol e a Terra, visto que os dois têm massas e são separados por uma distância de 1,5 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Professor, como é que eu resolvo isso aqui? Tá? Opa, até já dei aqui a resposta certa, mas bora voltar aqui. Então, vou pegar aqui, olha, a força de atração vai ser a constante gravitacional, perdão, massa do Sol vezes massa da Terra pela distância ao quadrado. Constante gravitacional, falei que sempre já dando a questão, 6 vezes 6 vezes 10 a menos 11. Massa do Sol está na questão, 2 vezes 10 elevado a 30, que é aqui. Massa da Terra, 6 vezes 10 a 24, que está bem aqui. Dividido pela distância, que é 1,5 vezes 10 elevado a 11. Professor, mas aqui está dizendo que é 10 elevado a 8. Por que aqui está elevado a 11? Porque ele quer em metros. E sempre que eu quero passar de quilômetros para metros, eu elevo 3 casas, porque 1 quilômetro são 1000 metros. E 1000 tem 3 zeros. Então, se aqui é 10 elevado a 8, em quilômetros, em metros, eu vou ter que aumentar 3 casas. Por isso que ficou a 11. Claro, distância elevado ao quadrado. Multiplicando 6,6 vezes 2 vezes 6, eu vou ter 79,2.
conserva a base, aí eu pego menos 11 com mais 30 e mais 24, eu vou ter 43, que é o expoente. Aqui embaixo, 1,5 elevado ao quadrado é 1,5 vezes 1,5, que vai dar 2,25. 10. 11 elevado ao quadrado é 22, porque é 2 vezes 11. E agora, professor, eu divido número com número, potência com potência. 79,2 dividido para 2,25, eu vou ter 35,2. Te lembra que esse 22 aqui embaixo ele é negativo, ele é positivo, ele sobe negativo. Então ficaria 10 a 43 vezes 10 a menos 22. E 43 menos 22 vai dar 21. Então, a força gravitacional entre eles é 35,2 vezes 10 a 21. Só que ele quer em 10 elevado a 22. Então, para eu aumentar o expoente, tem que diminuir uma casa. Então, diminuir, ficou 3,52 vezes 10 elevado a 22. Que, como você viu agora há pouco, resposta correta, letra A de amor, de novo. Correto? Depois você pega esse exercício e refaz para você fazer aí. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. A Estação Espacial Internacional, que está sendo construída num esforço conjunto de diversos países, deverá orbitar a uma distância do centro da Terra igual a 1,05 do raio médio da Terra. A razão entre a força da estação e a força com que a Terra atrai o corpo, tá? É de aproximadamente quanto? Ele quer que você pegue a força da estação e divida pela força de atração da Terra. Tá legal? Lembrando que o raio, tá? Entre a Terra e a estação é 1,05 do raio médio da Terra. Então, como é que a gente faz isso aqui, professor? Vamos lá. Sabemos que a distância, né, que o D da estação espacial é igual a 1,05. Então, está aqui a fórmula. Vou fazer a fórmula para a estação gravitacional. Por isso que eu botei FE, que é força da estação. Constante gravitacional, massa maior vezes massa menor, pela distância, que é 1,05 D, né? Lembrando que esse D é a distância. Então, vou deixar o D ao quadrado. Então, em cima fica a mesma coisa. Embaixo, 1,05 ao quadrado. Aqui, 1,05 ao quadrado vai dar 1,1025. E D ao quadrado é D ao quadrado. Beleza? Vou fazer agora a razão. Tá? Dividir um pelo outro. Então, vou botar aqui, olha, G, que é o da estação, que foi o que eu achei aqui, olha. Todo esse valor que eu achei aqui, eu botei aqui, dividido pela da Terra, né? Que é o próprio G, massa maior, massa menor, vezes D, tá? E aí, o que eu posso fazer, professor? O pessoal da Terra vai ficar normal? Vai, porque ele só fez comparar o da Terra com o da estação, e falou que o da estação era isso aqui de D. Então, o D aqui continua. Eu só fiz botar esse aqui, quando eu levei ao quadrado desse valor. Então, se eu for dividir esse aqui de cima por esse aqui de baixo, eu posso começar a cortar os termos semelhantes. Eu posso cortar o Gzão de cima com o Gzão de baixo. Eu posso cortar o MM de cima com o MM de baixo. E posso cortar o D ao quadrado de cima com o D ao quadrado de baixo. O que foi que sobrou? Sobrou 1 dividido para 1,1025. E quando fizer essa divisão, vai dar 0,9, que é a resposta final. Então, você viu mais ou menos como é que funciona para calcular a força de atração entre os corpos, independentemente se é estação espacial, se é Terra, se é Sol, tá bem? Então, nós esperamos na nossa próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima. E o professor Ebinho ama todos vocês.